Ó Senhor, meu Deus, em ti encontro segurança. Salva-me, livra-me de todos os que me perseguem. Versículo 17. Eu, porém, agradecerei a Deus a sua justiça, cantarei louvores ao Senhor, o Deus Altíssimo. Amém. Pode se sentar. Senhor, em concordância, Senhor, com o teu filho, Senhor, toma, Senhor, mais uma vez, Senhor, essa noite, Senhor, toma, Senhor, esse culto, Senhor, mais uma vez, Senhor, e toma, Senhor, a minha vida, Senhor. Tira, Senhor, tudo aquilo que não for de ti, Senhor. Use, Senhor, os meus lábios, Senhor, como o seu, Senhor. E permita, Senhor, sair, Senhor, somente aquilo que for da tua vontade, Pai. Abre, Senhor, os corações, Senhor, para receber a tua palavra. E é isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse salmo, ele é um cântico de Davi. E, como eu falei, quando eu estava estudando sobre esse salmo fala principalmente sobre proteção. Só que em meio à proteção eu pude ver uma condição, e é isso que eu vim trazer para vocês essa noite. Esse salmo foi Davi que escreveu, e pesquisando sobre, eu vi que alguns estudos falam, eles deduzem que esse salmo foi escrito durante a rebelião de Absalão. E isso significa que foi alguns anos depois do pecado de Davi com Betseba. Então, é importante frisar que Davi, nesse momento, com a experiência que teve, com a atitude que teve, com o ocorrido e com a situação atual, ele tinha já experimentado a proteção de Deus e a graça de Deus. Amém? Amém. Iracema, eu vou pedir para deixar ali, para a gente ir acompanhando. Então, no versículo 1, diz assim: Ó Senhor, meu Deus, em ti encontro segurança. Salva-me, livra-me de todos os que me perseguem. Versículo 2. Não permitas que eles, como um leão, me peguem e me despedacem, sem que ninguém possa me salvar. No versículo 1, Davi já começa pedindo a proteção. Pedindo a proteção, e no versículo 2 ele diz: para que me permitas que eles, como um leão, me peguem e me despedacem. Não permitas, sem que ninguém possa me salvar. Nesse momento, Davi pede proteção a Deus. É como se ele estivesse em meio à guerra, em meio à rebelião, e a guerra todo mundo quer. De todos os redores, nos 360, tem uma ameaça. E Deus pede isso. E Davi pede isso a Deus. Davi reconhece que Deus é refúgio. Davi reconhece que Deus é proteção. E aplicando isso na nossa vida, muitas vezes na nossa vida secular, no nosso dia a dia, nós enfrentamos problemas, nós enfrentamos dificuldades. E nós sabemos que esses problemas, que essas dificuldades, que essas afrontas também podem vir de qualquer canto, de qualquer lugar, em 360, semelhante ao que Davi está passando. Mas Davi, como falei, em meio a toda essa dificuldade, em meio a toda essa ameaça, ele recorreu a Deus. Ele reconhece que Deus é refúgio. Ele reconhece que Deus é proteção. Muitas das vezes a gente está em meio à dificuldade, a gente já sai vigilante, já sai com pensamento em Deus, orando, e muitas das vezes nós, quando vem a ameaça, quando vem a afronta, a gente não recorre a Deus, a gente se abate, e muitas das vezes nós procuramos pessoas que não têm a solução. Nós procuramos a solução, nós procuramos refúgios em pessoas que não podem proporcionar o que Deus proporciona. Muitas das vezes nós nos abrimos com pessoas que não deveríamos nos abrir, e às vezes também usamos as redes sociais como diário, botamos os stories que estamos sentindo, sendo que a Bíblia é bem clara quanto a isso. Quando nós nos sentimos feridos, quando nós nos sentimos tristes, quando vier a afronta do inimigo, nós devemos recorrer a Deus. Quando nós nos sentimos pesados, nós temos que pegar, entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e clamar a Deus.
clamar a Deus e deixar que todo jugo seja jogado sobre ele, porque com ele o fardo é leve. Amém? E no versículo 3, ele continua: ó Senhor meu Deus, se tenho feito qualquer uma dessas coisas, se cometi alguma injustiça contra alguém, se traí um amigo, se cometi sem motivo alguma violência contra o meu inimigo, então que os meus inimigos me persigam e me agarrem, que eles me deixem caído no chão, morto e largado sem vida no pó. Então no versículo 3, ele continua o salmo da seguinte forma: ó Senhor meu Deus, se tenho feito qualquer uma dessas coisas. Ou seja, no versículo 1 e 2, ele pede proteção a Deus. E aí vem a parte da condição que eu comentei no início. Apesar de dele pedir a proteção de Deus, ele também aponta outra característica. Além de Deus ser refúgio, ele também é justo. Ele também é justo juiz. Então ele faz uma autorreflexão nesse momento e ele diz: Senhor, me protege. Mas se em algum momento eu cometi injustiças como paguei mal alguém ou traí um amigo, então permita que isso aconteça. Então, refletindo sobre isso, e com a ideia de que quando saímos, qualquer dificuldade ou afronta pode vir de qualquer canto, em qualquer lugar, nós temos que vigiar sobre isso. Quando vier uma dificuldade, quando vier alguma afronta, nós temos que entender da onde está vindo essa afronta, da onde está vindo essa dificuldade. Porque muitas das vezes, no nosso dia a dia, no estresse, no trabalho, a gente acaba provocando o problema. E nós esquecemos que Deus é justo. Eu conversando com uma colega do trabalho há um tempo atrás, ela estava falando sobre isso, que ela cresceu em lar evangélico, ela passou uma parte da juventude em lar evangélico, e hoje ela não está mais. E a gente estava conversando sobre isso, e ela falou uma frase que me impactou de uma forma e me fez refletir muito sobre isso. Eu tenho refletido isso há uns meses e Deus me deu esse salmo para falar sobre isso. Ela disse: Deus é justo e não justiceiro. Muitas pessoas usam Deus como se fosse justiceiro. Elas criam um problema, elas veem o problema, elas criam um problema, elas não fazem autorreflexão, identificando da onde que veio o problema, da onde que está vindo, quem acarretou, como aconteceu, e acabam usando Deus como justificativo. E acabam fazendo oração contrária, e acabam amaldiçoando as pessoas. E quantas vezes a gente já cansou de ouvir: Deus vai, se a pessoa fizer isso comigo, vai pagar, vai acontecer isso. Deus, pega aquela pessoa. Eu já fui para lugares que fizeram essa oração no púlpito. E eu fico pensando sobre isso. Deus é amor. Por que Ele faria isso? Tem condições para que isso aconteça. É a lei da semeadura. Se a gente planta o mal, a gente vai colher o mal. E não adianta culpar Deus sobre isso. Muitas das vezes nós temos problemas recorrentes e a gente culpa o outro. É como, vou dar um exemplo, é como se fosse um casamento. Um casamento são duas pessoas com criações diferentes tentando se relacionar. Só que ambas as pessoas cometem um erro contra a outra e magoam. Então, se não tiver um momento de autorreflexão, uma vai culpar a outra, pensando que o erro que a pessoa cometeu anula o dela. E não é bem assim. Porque de acordo com a lei da semeadura, se eu planto mal, eu colho mal. Se eu erro contra meu irmão, eu vou colher a afronta, vou colher tempestade. Os irmãos estão comigo, amém? Amém. E Davi reconhece isso no versículo 3, 4 e 5. Ele: Deus, me protege,
Mas se eu estiver fazendo algum tipo algo, se eu estiver fazendo algo errado, por favor, permita, porque eu sei que o Senhor é justo. E como é que Davi sabe que o Senhor é justo? Foi o ponto que eu frisei no início. Davi já tinha passado por questões, as consequências do erro dele, do desvio dele. Ele sabe que ele cometeu o pecado e teve um custo sobre isso, que foi a vida do filho. Amém? Amém. E no versículo 6, ele continua. Depois dele pedir a proteção a Deus e ter esse momento de autorreflexão, ele com integridade e confiança a Deus, ele tem confiança de que ele não está fazendo nada errado, teve um momento de autorreflexão, ele sabe que no meio da batalha, ele está certo com Deus, está diante de Deus, ele sabe que no meio da batalha vão vir afrontas, então ele tem confiança de que ele não fez nada errado e de que os problemas que vão surgir não vão partir dele. Então ele com integridade continua a oração no versículo 6, continua o salmo. Ó Senhor, levanta-te com ira e enfrenta a fúria dos meus inimigos. Levanta-te e ajuda-me, porque exiges que a justiça seja feita. E aqui, mais uma vez, ele frisa a questão do Deus justo. Para ele conseguir a proteção, ele tem que ir diante de Deus, o justo juiz, e estar certo diante de Deus. Versículo 7. Ajunta todos os povos em volta de ti, e de cima reina sobre eles. Versículo 8. Ó Senhor Deus, tu és o juiz de todas as pessoas. Julga a meu favor, pois sou inocente e correto. Versículo 9. Eu te peço que acabes com a maldade dos maus e que recompenses os que são direitos, pois tu és Deus justo. Repitam comigo. Tu és Deus justo. Tu és Deus justo. E julgas os nossos pensamentos e desejos. Então Davi se apresenta confiante a Deus e pede para que Deus se levante a ira dos seus inimigos. E aí entra um tópico muito importante que aprendemos no curso de teologia. Gente, vão ao curso de teologia toda segunda-feira. Pausa para propaganda. Porque o tópico agora que eu vou acrescentar é um tópico muito importante, uma matéria do curso de teologia. E eu faço uma pergunta para a igreja: todos os caminhos levam a Deus? O nosso professor frisa muito isso. E ele diz: essa é a propaganda do inimigo. Todo caminho leva a Deus. E Davi frisa sobre isso. Ele fala sobre o Deus, o justo juiz, e fala sobre os seus inimigos. Se os inimigos de Davi vão a Deus, se não por Jesus, então eles não vão ao Pai. Então eles vão de encontro até Deus, o justo juiz, para serem julgados e por fim receberem a ira que Davi comentou. Amém? Então no versículo 10: Deus me protege com um escudo, Ele salva os que são honestos de verdade. Versículo 11: Deus é um juiz justo, todos os dias Ele condena os maus. Se eles não se arrependerem, Deus afiará a sua espada, Ele já armou o seu arco para disparar flechas. Ele pega suas armas mortais e atira as flechas de fogo. Então Davi, confiante da sua integridade, ele pede proteção a Deus e se justifica por Deus, falando: Deus, se eu cometi algum erro, que permita. Mas como eu não cometi, então Deus, por favor, eu te peço, protege. Então, esse é um ponto em que eu queria frisar. A gente consegue ver nesse momento um relacionamento
que Davi tem com Deus. O Davi, ele soube pedir a Deus. Ele usou as experiências que ele tinha para conseguir falar com Deus. Deus é um juiz justo e todos os dias ele condena os maus. Então, eu questiono a igreja nesse momento. Quando pedimos algo a Deus, qual oração você tem feito? Quando você tem fechado, quando você vai e sofre a afronta ou se sente ameaçado, qual tipo de oração você tem feito? Você tem feito a Deus: Deus, protege-me, pois eu não cometi isso. Deus, você tem pregado e mostrado o Deus justiceiro ou o Deus justo? Quando vem diante do problema, você vem e fala para a pessoa que te ameaçou, para os seus inimigos: olha, Deus vai te castigar e tal. Ou você ora para Deus e diz: Deus, faça a sua justiça. Depois de ter feito a autorreflexão, e fala: Deus, faça a sua justiça. Amém? Amém. E no versículo 14 ele continua: vejam como os maus imaginam maldade. Eles planejam desgraças e vivem mentindo. Armam armadilhas para pegarem os outros, mas eles mesmos caem nelas. Assim, eles são castigados pela sua própria maldade, são feridos pela sua própria violência. E aí, no versículo 14, a partir do versículo 14 ao 16, nós podemos ver a consequência da proteção de Deus. Nesse momento, ele fala que: Deus, já que eu estou certinho, já que eu não fiz nada de errado, então que faça isso. Essas são as consequências da proteção de Deus. Quando nós estamos juntos com Deus, quando nós estamos ligados com Deus, não importa o que aconteça, não importa o que as pessoas tramem contra você, não importa os gigantes, não importa qual seja o problema, Deus fará a sua proteção. Deus vai usar o seu amor e vai proteger os nossos caminhos, assim como é dito no Salmo 91, que por onde nós andarmos, que Deus enviará os anjos para guardar os nossos caminhos. Amém? Quantos creem nisso? E aí cai no ponto em que foi dito essa noite, que nós estamos aqui graças à proteção de Deus. Nós estamos aqui graças à graça de Deus, que nós estamos usufruindo. Amém? E por fim, no versículo 17, ele diz: eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Peço que os irmãos fiquem de pé nesse momento. Peço que os irmãos fechem seus olhos e pensa sobre a breve reflexão que nós fizemos essa noite. Esse era um salmo de proteção, que Davi pede proteção a Deus. Mas frisamos também algo muito importante, que Deus é justo. E que para conseguirmos, de fato, a proteção de Deus, para que possamos, de fato, usufruir das consequências do que é caminhar com Deus, do que é estar junto de Deus, nós precisamos vigiar nas nossas atitudes. Nós precisamos vigiar da onde vêm os problemas. Nós precisamos vigiar nos 360 e estar com a armadura, para que assim nós possamos ser protegidos contra as setas do inimigo, usando o escudo da fé. Amém? Então oremos. Senhor Deus, primeiramente, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor. Quero te agradecer, Senhor, por essa reflexão essa noite. Quero te agradecer, Senhor, por esse momento, Senhor, que nós podemos, Senhor, ter, Senhor, essa palavra, Senhor, essa palavra de confronto, Senhor. Que possamos, Senhor, essa noite se refletir, Senhor, sobre as nossas atitudes, sobre como nós, Senhor, temos agido, Senhor, no nosso dia a dia, Pai. Porque, Senhor, também, Senhor, como foi dito essa noite, Senhor, nós, Senhor, não resgatamos vida, Senhor, somente por palavras, Senhor. Nós resgatamos vida, Senhor, por atitude, Senhor. Então, Pai,
ajuda, Senhor, a abrir, Senhor, os nossos olhos essa noite, Senhor. Ajuda, Senhor, a abrir, Senhor, os nossos olhos para ver, Senhor, as atitudes, Senhor, que nós estamos tomando, e abre, Senhor, os nossos ouvidos, Senhor, para ouvir, Senhor, a Tua voz, Senhor. Para ouvir, Senhor, a Tua voz, Senhor, dizendo, Senhor, nos instruindo, Senhor, a cada dia, Senhor. E que, Pai, guarde, Senhor, os nossos pés, Senhor, para que as armadilhas, Senhor, do inimigo, Senhor, não possam, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, ir, Senhor, contra as nossas vidas, Senhor. Que o Teu escudo, Senhor, que a Tua proteção, Senhor, esteja conosco, Senhor, essa noite, Pai. Que esteja, Senhor, conosco, Senhor, em nome de Jesus. É isso que eu te peço e te agradeço. E a igreja diz: Amém. Amém.